Bom dia! Vamos assim às diárias para o dia de hoje, dia 5 de abril de 2023, uma quarta-feira, 43º dia na quaresma, faltam apenas 4 dias para a Páscoa e apenas 2 dias para a sexta-feira da Paixão. Alguns pensam assim: Jesus morreu pelo pecado de todos e todas, e coitadinho de Jesus. Sabe, você não está sentindo pena de Jesus. Você está cumprindo, talvez não tenha pena de Jesus, sim, mas numa espécie de rito religioso. Porque se você quer olhar para o sofrimento de Jesus, olhe de verdade. Se você quer sentir pena, sinta pena de verdade pelo sofrimento que o pecado causa, matando, oprimindo, surrando, fazendo sentir dor no corpo, na alma de todas as pessoas, de toda a criação de Deus. Olhe para a imensa injustiça, para os abismos sociais que existem na sociedade brasileira, por exemplo, onde 1% da população concentra 50% de toda a riqueza e todo o resto tem que dividir, e ainda injustamente, porque daí tem a classe média alta, a classe média, e o resto ali, alguns, a classe C, ainda tem o suficiente assim para levar uma vida, assim, ter um mínimo, assim, mais um monte, 30% vive com abaixo do necessário. E uma grande maioria passa fome. No Brasil, que é o maior produtor de carnes, de proteína animal do mundo. Pense nas mulheres surradas, oprimidas, não só as mulheres, as garotas, e às vezes desde menininhas, são oprimidas por um machismo idiota, opressor, que as humilha, que as mantém paralisadas nas suas vontades, nos seus desejos. Olhe para o que o pecado causa, e causou em Jesus também. Olhe para como Jesus tratava os pobres, os sofredores, os oprimidos, os explorados e as pobres, oprimidas, exploradas. Por isso o título que eu dou para estas senhas e suas leituras, e não só das senhas, mas do conteúdo dos evangelhos e da própria Bíblia, onde há também testemunhos sobre os exploradores, que muitas vezes usavam o nome de Deus para oprimir e explorar. O título que eu dou é que a justiça e o direito de Deus, Javé libertador, tem lado. Não é neutro. Não é igual para todos. E o lado da justiça e do direito de Deus, Javé, é o libertador. Libertador de todas as opressões, de todas as explorações. É o lado do amor e da vida. Não é a justiça dos gananciosos, dos ricos, dos que...
que usam uma justiça e um direito distorcido para beneficiar a si e seus interesses. A Quaresma como ensaio, como tempo de a gente ensaiar essa justiça e esse direito de Deus Javé libertador, o lado libertador do amor e da vida. O primeiro versículo para o dia de hoje vem do Salmo 33, versículo 5. Deus ama a justiça e o direito. Nesse compromisso libertador, amoroso e da vida. E o segundo versículo vem da segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, a vocês, de todos e de todas, para que por meio de sua pobreza, por meio da pobreza dele, de Deus Javé libertador, revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da riqueza, pobreza dele, vocês se tornassem ricos, e não em dinheiro, ricos em vida, onde sim, dinheiro é necessário na nossa organização de Estado. A oração é escrita por duas pessoas, Charles Wesley e Ulrike Feucht. Tenham sempre em mente, Ele deu sua vida por vocês. Justos vocês são para a sua obra. Ele torna vocês justos, perdoados, aceitos, para agir em aceitação, justiça e direito. Aceitem o que ele prometeu. Só o que ele prometeu. Não precisa ficar gananciosos, tentar usar Deus para suas vontadezinhas tão materiais e fúteis. A primeira leitura para o dia de hoje é do Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículos 1 até 6. Estava próxima a festa dos pães sem fermento, festa chamada Páscoa. Pães sem fermento era para lembrar a saída dos escravos, a libertação dos escravos lá no Egito, quando eles fizeram pão sem fermento para não esperar ele crescer e se mandar logo na libertação. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de matar Jesus. Principais sacerdotes e escribas. É uma forma escondida, assim, porque temiam o povo. O povão era a favor de Jesus. Eles, os principais sacerdotes, os escribas, os fariseus, os puxa-sacos dos ricos, dos reis, eles não gostavam desse negócio, desse Jesus, desse direito, dessa justiça igualitários. Eles queriam ser superiores para continuar oprimindo os pequenos e os pobres, e as pequenas, as pobres. Ora, Satanás entrou em Judas. Satanás, essa obra do mal, chamado Iscariotes, era o apelido do Judas, que era um dos 12. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães, aí já meteram o exército no meio, a polícia, sobre como lhes entregariam Jesus. Eles se alegraram e combinaram em dar dinheiro para Judas. O dinheiro. Judas concordou e buscava uma ocasião para lhes entregar Jesus. Longe,
da multidão, longe dos pobres. Agora vocês vão ver um texto onde essa multidão vai ser confundida, mas não é mais a multidão dos pobres. Sim, até os gananciosos até manipulam os pobres, sabiam? O segundo texto vem de Mateus, capítulo 27, versículos 15 a 30. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual desses vocês querem que eu lhes solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja, entregado a Jesus por inveja. O Pilatos estava... Ele não tinha nada contra Jesus. Jesus não chegava a ter volume político para atrapalhar o império, o governo dele. Ele sabia que atrapalhava, sim, os fariseus, os religiosos puxa-sacos dos ricos. Jesus atrapalhava eles. E eles queriam só se livrar de Jesus. Então Pilatos, sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou uma mensagem: não se envolva com o sangue deste inocente, porque hoje eu sofri muito por causa dele. A mulher dele disse: não, o cara é inocente, não vai mandar matar o cara, Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão, a manipulação, né? A que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? Responderam eles: solta Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus? Todos responderam: crucifica-o. Crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritaram ainda mais forte: crucifica-o. Manipulação formal. E não, multidão dentro do palácio não tinha. Ninguém pobre mesmo entrava no palácio. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo, duvido que era o povão, disse que o sangue dele então caia sobre nós. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça, puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve agora o rei dos judeus. Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam com ela na cabeça de Jesus. Você quer ficar com pena de Jesus para não ficar com pena dos outros? Quem ama a Deus, mas desama seu irmão, sua irmã, é mentiroso. Quem diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, sua irmã, ao outro, a outra, está mentindo, não ama a Deus, porque Deus é amor. Um bom dia.